Boa noite, meus amigos, minhas amigas. A paz do Mestre Jesus esteja conosco aqui nesses instantes, né? Serenando nossos corações, né? Nos dando a clareza assim, de percepção para a gente receber essas luzes que vêm do Evangelho, que vêm da doutrina espírita, né? Que tanto podem nos auxiliar na nossa caminhada terrena, né? É sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Tantos rostos amigos, tantos companheiros de longo tempo, né? Então é muito gratificante esses convites que a gente recebe da Casa Espírita, então é sempre um prazer imenso, sabe, a gente estar aqui, né? Dentre tantos amigos, eu queria destacar hoje a minha grande amiga, Dona Zoé, né? Que é minha amiga desde quando eu nasci, porque ela já era amiga da minha mãe, ficou minha amiga, depois nos encontramos nas tarefas espíritas. Então, eu tenho 55 anos, ela é a minha amiga há 55 anos, né? É algo para se valorizar, né? Queria saudar também os jovens, né? Todos os jovens, né? Temos vários jovens aqui, mas principalmente os do Abrigo Nosso Lar, que vem aí também. Ouvir um pouquinho mais de Jesus, né? Ouvir um pouquinho mais de doutrina espírita, que é muito importante, né? Para a caminhada de todos nós. O tema nosso da noite foi a Tuca ela que elabora as escalas, né? E ela que colocou. É lá do, né, como está no quadro ali, é do item 14 a 16 do capítulo 12º do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é amar os vossos inimigos. Eu não sei se foi por acaso, coincidência, ou se foi intencional, mas é meio que uma continuação do nosso último encontro, quando a gente falou sobre o egoísmo, mas lá do capítulo 11º. Porque é uma continuação mesmo, né? Aqui mesmo fala, né, no tema orgulho, ferido, irritação e melindres, os frutos do egoísmo. Então nós não vamos ler os itens do Evangelho lá, porque são itens grandes, né? São 3 itens e itens grandes, mas nós vamos começar lendo essa pergunta do Livro dos Espíritos, aquela que está no quadro ali, ó, 913. Né? E vamos, para a gente começar as nossas reflexões em torno, basicamente, do melindre. A gente vai falar do melindre essa noite, que engloba isso aí, ó, o orgulho ferido, a irritação, né? A gente pode resumir isso no melindre. Vamos conversar sobre o melindre. Aí lá na pergunta 913, Kardec pergunta assim: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Vício aqui ele está se referindo a vício do sentimento, né? Não é o vício assim de uma dependência de algo, é vício do sentimento. Qual o sentimento inferior que a gente pode considerar o pior, né? Eu poderia ler essa pergunta assim. E os espíritos superiores respondem, olha, o pior de todos é o egoísmo. Então, se a gente imaginar todos os nossos defeitos, tudo aquilo que a gente tem para trabalhar lá dentro da gente, o ponto central para a gente trabalhar ainda é o egoísmo. Por isso que a gente falou que continua, né, o nosso papo do mês passado, que a gente começou aqui, sobre um outro enfoque, mas a raiz é a mesma, o egoísmo. Essa coisa da gente querer centrar em nós a atenção, centrar em nós, assim, todo mundo tem que ser grato a nós, todo mundo tem que nos dar atenção, todo mundo tem que, né, concordar com o que eu falo, né? A gente vai ver que isso tem uma ligação bem estreita, bem indireta com o melindre, né? Continuando a resposta aqui, ó. Estudai todos os defeitos, né? Aqui está vícios, né, meu irmão? Estudai todos os vossos defeitos e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Vamos imaginar assim, eu sou impaciente, eu tenho um problema com paciência, eu não tenho que esperar um pouquinho, eu já me irrito, eu já, né? Para quem dirige, assim, esse trânsito de São Lourenço está uma loucura, né? A pessoa para um pouquinho no trânsito, já está irritada. Qual que é a raiz disso? O egoísmo. Eu acho que o meu tempo é mais valioso que o do outro. O mau humor. Tem pessoas que têm um mau humor crônico, né? Que acorda com a cara feia, não aconteceu nada no dia, mas a pessoa já está de cara feia estragando o seu próprio dia, né? E já afastando, assim, aquelas pessoas que estão próximas, vão ter contato, já sabe que a pessoa até meio-dia não adianta que ela nem, né? Vou falar com ela, ela rosna. Na raiz está o egoísmo. A pessoa está insatisfeita com situações que acabam assim sendo demonstradas nesse aspecto exterior de falta de alegria, de parecer estar com raiva de tudo, mas a raiz ainda é o egoísmo. Qualquer problema emocional nosso, qualquer defeito que a gente tem para corrigir, a raiz está no egoísmo. Não é o Luciano que está falando, não, são os espíritos nessa pergunta aqui, a 913. Continuando aqui, ó. Por mais que lhes dê combate, né, você pode combater a impaciência, pode combater o mau humor, né, pode combater a arrogância que você acha que tem em você, mas se não combater o egoísmo mesmo, não vai adiantar.
É o que os Espíritos falam aqui, ó. Por mais que lhes dê combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não houver destruído a causa, que é o egoísmo. Tanto que Jesus, né, toda a missão dele, tudo que ele ensinou, tudo que ele veio fazer na Terra, toda a mensagem dele, a gente pode resumir em amar. Porque amar é o contrário do egoísmo. Amar é aquele desprendimento. Amar é quando eu me coloco em segundo plano pelo outro. Então, ou seja, Jesus veio combater exatamente esse egoísmo. Qualquer lição de Jesus que você pegar, se você olhar com cuidado, se você analisar ali, você vai ver que ele está nos ensinando a combater esse egoísmo na gente. A gente deixar de querer ser o centro de tudo. Seu centro emocional, seu centro de atenção, né? Isso acontece em casa, acontece no trabalho, às vezes acontece no centro espírita. Os problemas assim que acontecem é porque tem um ego falando alto ali. Né? Aí para a gente terminar aqui a resposta deles aqui, olha. Tenham, pois, todos os esforços para combater esse vício, que é o egoísmo, porquanto aí está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser, desde essa vida, ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar de seu coração todo sentimento de egoísmo. É claro que a gente não vai, numa encarnação, se tornar um espírito puro, não nos tornar santo. Não é isso que Jesus nos cobra, né, ou espera da gente. Mas ele espera que a gente não esteja omisso com as nossas responsabilidades, que a gente esteja prestando atenção, que a gente esteja no esforço de combater isso. Né? A nossa caminhada evolutiva ela é longa, ela vai, né, por muitas encarnações nós vamos precisar ainda. Mas em cada momento, a gente precisa estar, né, fazendo o nosso esforço. Emmanuel falou isso nessa mensagem que foi lida ali. Né? Ele fala que todos os momentos são momentos de oportunidade, de crescimento e de redenção. Todos. Ele não fala que são só os momentos bons, é só o momento que você está estudando, é só o momento que você fez uma grande ação, que você... Não, ele fala todos os momentos, por isso que ele fala, regozijai-vos, né? Fique alegre com tudo. Com tudo. Né? Com tudo, né? Inclusive as coisas que parecem ser ruins, aquelas que nos causam dor, aquelas que são dificuldades. E como ele colocou ali, é aquele momento em que está sendo, né, a gente está sendo testado, a gente está sendo provado, está sendo colocados instrumentos assim para a gente vencer essa dificuldade que está lá dentro da gente e que na causa primária, mais profunda, está o egoísmo. Né? Complementando aqui. Expurgar do coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. A gente sabe, a gente entendeu a importância da prática da caridade. E a gente já compreendeu que a prática da caridade é exatamente o oposto do egoísmo. Então, quando eu estou, de fato, me propondo a exercitar a caridade, né, naquele sentido realmente... que Jesus ensinou, naquele sentido de desprendimento, eu estou combatendo o egoísmo. Então, quando eu tenho que fazer algo pelo irmão, que é algo, às vezes, que nos custa algo, assim, dentro do coração. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa, eu sei que a pessoa vai ser ingrata. Aí, às vezes, a gente, para se prevenir, não, vai ser ingrato, vai fazer pouco caso, aí eu não vou nem fazer. Olha o egoísmo aí. Eu estou esperando algo de volta. Eu estou fazendo aquilo pensando em mim. Estou pensando na gratidão, estou pensando no reconhecimento. Jesus está ensinando para a gente fazer o bem pelo bem. Que é, em suma, né, essa luta contra o egoísmo. Aí a gente entrando assim especificamente no nosso tema de hoje, como a gente falou aqui, a gente vai focar na questão do melindre. Né? Tenho certeza que quase todo mundo já ouviu a palavra melindre, conhece o seu significado. Quem não conhece, a gente vai poder conversar sobre isso e a pessoa vai ver que já se defrontou com melindre na vida. Seja o melindre próprio ou de alguém assim, né, do convívio. Né? Se a gente olhar no dicionário o que significa melindre, lá no dicionário está assim, que melindre, ele é assim um cuidado excessivo que você tem que ter, sabe? É uma leveza que você tem que ter para tratar o outro, para o outro não se magoar, não ficar irritado, não afetar o outro. Então, no dicionário, o melindre é esse cuidado que precisa ter. Só que no dia a dia a gente sabe que é diferente essa concepção de melindre.
é diferente até assim para quem está melindrado e para quem causou o melindre. Para quem causou o melindre, né, ele fez uma coisa, o outro ficou melindre. Melindre é quando o outro está triste, está com a cara emburrada, está fazendo bico, né, tá se sentindo assim desmerecido. Esse é o melindre. Né? Esse é o melindre. Aquele que causou isso vai dizer assim, aquele que é sensível demais, né? Que sensibilidade que é, não pode falar nada, não pode expor um problema, que a pessoa já se coloca na posição de vítima e coisa. Para quem fez é assim. Agora, para quem está se sentindo melindrado, a definição de melindre seria outra. Ela acha que ela está numa indignação emocional justa, porque ela não teve, né, do outro assim a gratidão, não teve o reconhecimento, sofreu uma injustiça, né? Aí ela se sente no direito de se sentir aborrecido. Você vê que o melindre para cada um dos lados tem né, tem uma definição, vamos dizer assim. Mas se a gente for falar assim, sem rodeio, sem metáforas, falar sem eufemismo, né? Vamos falar assim, sem fazer nenhuma volta, o melindre é simplesmente o orgulho ferido. Teve uma situação lá e a pessoa ficou com o orgulho ferido. Né? Ou ficou com o seu egoísmo, né? Com esse sentimento do egoísmo contrariado. Não foi atendido no seu egoísmo. Melindre é isso. Caibar Schutel foi um benfeitor, né? Um espírita, né? Um baluarte mesmo da doutrina espírita. Ele deu uma definição assim de melindre. O melindre é um sentimento filho direto do orgulho. Melindre é um filhinho do orgulho. E mês passado a gente já falou, o orgulho, por sua vez, é filho de quem? Do egoísmo. Olha como que são emaranhados assim, as emoções, os sentimentos, aquilo que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Né? Há uma complexidade dentro da gente que a gente precisa compreender até para conseguir evoluir melhor, conseguir realmente atender, né, aqueles processos educativos que nos chegam no caminho. Lembrando de novo a mensagem de Emmanuel ali, ele, logo no comecinho ele falou, né, deu exemplo da tempestade. Acontece uma tempestade, né, aquela ventania, cai árvore, né, coitado dos passarinhos, acaba com os ninhos dele, né, e faz estrago. No dia seguinte, o que está acontecendo? No dia seguinte, nós ainda estamos lamentando a chuva. Estamos falando, nossa, olha que estrago, olha. Mas a natureza já está começando a renovação ali. Né? Aquele galho que quebrou, ele já está se preparando para brotar. O passarinho já está trabalhando em outro ninho. O dia já está de sol. Né? A natureza é renovação. É um processo que envolve destruição, mas envolve progresso também, envolve renovação. Mas nós, né, nos fechamos naquela lente cinza, assim, olhando só... Estamos no dia de ontem ainda, que é o dia da tempestade. Emmanuel falou ali naquela mensagem, né? E é bem assim. Né? Na nossa vida em sociedade, ela é feita assim em células. Né? A gente tem a célula familiar, não é? A gente não tem o nosso núcleo familiar, é uma célula. Eu estou ali, mas tem hora que eu tenho que pegar e sair dessa célula, eu vou lá para o meu trabalho, cumprir minhas obrigações, né? Garantir o meu sustento material, né? É outra célula. Né? Tem a célula dos amigos, né? Então são vários agrupamentos assim que a gente vai transitando de um e outro, cada um com a sua importância, com a sua relevância. Né? Realmente o da família é a célula principal, é a célula assim, mais relevante. Né? Entendendo que família não é necessariamente a família consanguínea, mas é aquela que está nos dando a sustentação, o amparo material, né? Estão caminhando juntos naquele momento, naquela circunstância ali. Né? Tem a célula religiosa, todos nós nos ligamos, né, de uma forma geral, assim, nos ligamos a alguma atividade religiosa, e dentro das células religiosas a gente tem a célula espírita. Estamos aqui numa célula espírita, né, que é representado pela casa espírita. Né? As paredes que nos acolhem aqui são só um instrumento material para nos proteger da chuva, né, que estava chovendo agora há pouco, do vento, do frio. Né? Mas a célula em si somos nós. Né? Nós somos essa célula espírita. Em qualquer uma dessas células, quando, né, o eu fala mais alto, quando o personalismo, sabe, quer gritar, né, quando uma opinião própria quer fazer valer sobre as outras, sabe o que acontece? Acontece problema. Acontece problema e acontece
melindre, em qualquer uma dessas células. A gente pode pensar na experiência da família, né? Os problemas que acontecem, aquelas rusgas, aquele ressentimento, né? Eu conheço casos assim de parentes que não se falam há anos, há muitos anos, há décadas. Vai perguntar para a pessoa, mas por que vocês não se falam? Eles não lembram mais o que é. Eu não sei, a gente não se fala, a gente parou de falar e não quero. A causa inicial foi até esquecida, de tão irrelevante que era. Né? Mas aí depois ficou a questão do orgulho. Não, eu não falo, ele não fala comigo, eu não falo, e aquilo perdura por décadas dentro de uma família, às vezes entre irmãos, entre tios, né? Que é algo absurdo se a gente pensar. Olha como que a pessoa envolvida nesse processo, por causa de um melindre, alguém em algum momento se sentiu ofendido, se sentiu desprestigiado, né? Sentiu que foram ingrato, alguma coisa assim. Teve uma festa lá, não me convidaram para a festa. Às vezes foi esquecimento, às vezes foi uma circunstância determinada lá, mas a pessoa leva aquilo no coração e se afasta da família inteira. Né? É o melindre. Agora, o nosso foco aqui vai ser o melindre na casa espírita, que foi o que a Tuca, assim, ela, né, no tema que ela passou, ela desenhou isso pra gente, então a gente vai trazer aqui para o nosso estudo na casa espírita sobre o melindre, que, como a gente está falando, como são células, serve para qualquer uma dessas células. Mas a gente vai pegar os exemplos da casa espírita. Né? Porque será que na casa espírita tem melindre? Hein, Fernando? Será que tem? Tem, porque somos nós que estamos na casa espírita, nós somos imperfeitos, nós somos melindrosos, nós não, né? Tem uma reunião, vai discutir uma tarefa, né? Tem alguém responsável por aquela tarefa, seja de estudo, seja um auxílio material, seja, né? Aí faz uma reunião ali entre a diretoria, aí alguém coloca uma ideia assim, a pessoa está achando aquela ideia maravilhosa, a pessoa que está colocando, nossa, isso é um espetáculo, todo mundo vai aplaudir de pé. E quando vê na reunião não é essa a recepção. Porque tem gente que já mede a dificuldade, já mede o alcance, já, né, antevê que tem passos anteriores que tem que ser dado antes de chegar naquilo, né? Ou seja, o discernimento do conjunto tem que funcionar, né? A pessoa traz uma ideia para uma reunião, mas ela tem que estar suscetível a essa ideia ser trabalhada, ser discutida, ser conversada, né? Mas se a ideia dela é rejeitada, assim, pelo menos na forma que ela colocou, o que aparece? Melindre. Aí depois tem outra reunião, ela já não vai. Ah, não, ninguém me escuta, ninguém me dá atenção, ninguém me dá ouvido. Né? Orgulho ferido. Né? A pessoa está contrariando aquilo que Jesus está falando para a gente. Olha, vai lá e colabora. Sem esperar retribuição, sem esperar nada. Pensa no bem maior, pensa no bem de todo mundo. Mas não, o melindre está falando para a gente pensar no nosso destaque, está falando para a gente pensar na nossa projeção pessoal. É o egoísmo nosso falando alto. Então quando a gente estiver magoado com uma situação, quando a gente estiver assim, né, se sentindo melindrado, a gente já identificou bem o que é melindre agora, né? Quando a gente estiver se sentindo melindrado, vamos analisar bem essa raiz desse melindre. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Tudo bem que nesse exemplo que a gente está dando, a ideia da pessoa pode ser excelente, pode ser ótima. Né? Pode ser irretocável, mas talvez o grupo não esteja no momento de assimilá-la daquela forma que precisa. Até isso precisa ser visto. Né? Isso é o mais raro de acontecer. O mais comum é que realmente é uma ideia capenga, cheia de problemas, cheia de nuances que a própria pessoa que teve a ideia não percebeu, da dificuldade, da envergadura daquilo, porque assim, a gente lança uma ideia num trabalho, né, a gente conversando aqui na célula espírita, né, na célula religiosa, a gente lança uma ideia, a gente tem que ser responsável por ela, eu não posso lançar uma ideia, aí eu começo um trabalho e daqui a pouco eu me afasto, daqui a pouco eu não, já fiz grande parte de dar ideia, não, a gente tem que dar ali colaboração, sacrifício. A gente sabe como que qualquer atividade, ela exige a doação de tempo, ela exige a renúncia de outras atividades que você estaria fazendo quando você assumiu esse compromisso. Né? Então quem vem com a ideia tem que estar bem aberto a isso, a ser o maior exemplo de abnegação, de trabalho, né? de realmente de fraternidade, né?
Porque quando tem um problema assim, e surge a diferença, é a fraternidade que tem que falar mais alto. Não somos espíritas, não somos cristãos, não somos, a gente não se diz cristão, não, todo mundo aqui não segue Jesus, não seguimos Jesus, não, né, não é o nosso mestre, a gente nas nossas preces não fala isso, nosso mestre é aquele que ensina. E olha, o que a gente está aprendendo então? Se na hora de colocar a lição em prática o egoísmo meu vai falar mais alto. Outro momento que na casa espírita o melindre grita, mas grita, é em relação à mediunidade, né? Assim, eu sei que nem todos aqui estão assim ligados mais diretamente aos trabalhos da casa espírita, talvez a trabalhos mais específicos da mediunidade, mas é um assunto que é importante assim para todos nós, né? Porque o médium, o que o médium é? Né? Na definição, o médium é o intermediário entre os espíritos e nós, né? Ele tem uma faculdade, seja ela qual for, da vidência, psicografia, psicofonia. O médium é esse instrumento, né? Na definição assim direta de mediunidade. Mas como pessoa, o que o médium é? O médium é um necessitado, como todos nós somos, que recebeu o instrumento da mediunidade para trabalhar suas imperfeições. Mas aí a pessoa às vezes tem uma mediunidade e já começa a achar que é Chico Xavier, que está numa missão, que veio aqui, que tem que, né, é um oráculo que todo mundo tem que escutar e, né, é um ranço que traz de outras encarnações. Quando realmente no comando religioso, sabe, queria essa influência, queria ser, sabe, eu falo e não, tem um amigo meu, espírita, assim, já, né, quando minha filha estava grávida, assim, minha esposa estava grávida da minha filha, né, ele para mim não estava perto dela, mas chegou a sugerir um nome para a menina. É uma coisa absurda, e era um nome estranho, nome nada a ver, um nome assim, a título de mediunidade, que um espírito estava falando alguma coisa assim, uma coisa completamente fora, sabe, do que é normal, habitual, né? O pai e a mãe, eles têm o livre-arbítrio e têm a responsabilidade de até colocar o nome do filho e tudo mais, né? Imagina se um espírito dito superior ia sugerir um nome lá para alguém lá. Não, não é assim que funciona, né? Mas esse médico ficou ressabiado assim por não ter acolhido a sugestão de nome dele, que ele deu, né? Se tem vamos imaginar que é um médium psicográfico, né, que psicografa a mensagem, né? Porque a psicografia, pessoal, né, a mediunidade em si é algo, não tem nada assim de especial, não tem nada assim de milagroso, não é nada disso. Em algum nível, assim, todos nós somos médiuns. Isso é o livro dos Espíritos que nos fala. Todos nós temos, em algum grau, a capacidade de entrar em relação com os Espíritos. Em algum grau. Só que para o termo, assim, né, mais relativo a um trabalho espírita, o médium é aquele que tem uma faculdade ostensiva, mais ostensiva, né? Então a gente quando fala de médium aqui na casa espírita, a gente está falando esse que tem a mediunidade mais ostensiva, né? Mas em algum nível todos nós somos médiuns. Todos nós entramos em relação com o plano espiritual, todos nós. A pessoa pode pensar assim, nossa, mas eu não sinto nem um arrepiozinho, eu não sinto nem E as ideias que assomam à sua cabeça que você não sabe de onde vem? Aquelas coisas, por vezes, absurdas que chegam assim na nossa cabeça. Vocês acham que isso não vamos generalizar, mas vocês acham que não pode ser uma ideia que está sendo soprada de amiguinhos espirituais ali? E é claro que quando aquela ideia é ruim, chocante, que às vezes choca até a gente mesmo, é claro que a gente está precisando rezar, a gente está precisando elevar o padrão, porque a gente está vinculado a espíritos assim que estão querendo incutir em nós ideias estranhas, ideias assim que, graças a Deus que a gente já está nesse ponto que essas ideias talvez nos choquem, talvez né, a gente pegue para, opa, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou indo para esse lado? E eu reajo contra contra aquele assédio, aquela interferência espiritual, né? Pior é quando eu agasalho, né? Mas ainda assim é uma comunicação, né? Agora, no trabalho da psicografia, quando a pessoa está começando, né, tem toda uma fase de treinamento, tem todo um processo, sabe? O médium não chega e sai psicografando, não. Esse é Chico Xavier, foi assim, Divaldo Franco. Tem uns expoentes que aí é um trabalho missionário. É diferente da normalidade nossa, sabe? Então, o exemplo deles, né, serve pela obra deles, mas não a trajetória deles, porque já eram espíritos que já tinham
já estavam mais adiante, então para eles começou de uma forma diferente, né? O médium psicográfico, né, quando ele quer tentar a psicografia ou começar, ele vai, né, a nossa irmã falou da reunião de estudo da mediunidade, que certamente tem os dias de treino da mediunidade, aí vamos dizer que tem um treino psicográfico lá, né, aí a pessoa, né, pega na caneta e começa de fato a escrever umas coisas. E acontece muito da pessoa ficar maravilhada com aquilo e achar que aquilo que ela escreveu tem, não, vamos publicar, vamos divulgar, vamos... Não, aquilo, a primeira coisa que tem que fazer, né, primeiro é só um treino, né? É só um treino. O próprio Chico Xavier treinou muito, muito. Ele mesmo falou que muita coisa. A Ivone do Amaral Pereira também deu esse relato. Muita coisa que ela psicografou foi descartada. Livros inteiros foram descartados, porque era treinamento ainda, né? Agora, se é um treinamento, a gente vai ler a mensagem aqui, que foi nesse treinamento, foi psicografada. O que tem que ter nessa leitura, né, do grupo? Tem que ter senso crítico. Tem que, vamos analisar essa mensagem, o que ela está falando, até para corrigir, até para, né, que fica bem claro ali as interferências. Às vezes, né, de forma anímica, né, a própria pessoa colocando coisas ali, ou mesmo partes que são mediúnicas, mas de um cunho que está atravessado, que está estranho, e que está normal, está certinho, faz parte do treinamento. Mas aí vem o bendito do melindre. A pessoa não aceita, fala, não, mas eu psicografei, veio dos espíritos. Pessoal, Kardec falou, está lá no livro dos médiuns, sabe? A gente precisa analisar todas as comunicações. Se no meio da comunicação lá tem algo falso, rejeita ela inteira. Preferível recusar 99 verdades do que aceitar uma mentira no meio. Isso é Kardec que fala. A gente já trabalhou com isso, já teve esse trabalho, sabe, em outra casa, assim, é uma dificuldade tremenda, porque a pessoa realmente começa a colocar uma projeção pessoal naquele labor mediúnico. E assim, falando assim de uma mediunidade mais comum, por exemplo, do passe. O passista que está ali dando passe, ele é um médium, né? Ele está ali sendo intermediário de forças espirituais, ele doa dele mesmo, né? Mas tem benfeitores ali direcionando os fluidos, né? Somando com os do próprio médium passista, né? Para atender especificamente aquela pessoa que está na frente ali, quando é um passe individual, né? Na necessidade da pessoa, né? Então, o trabalho é essencialmente dos espíritos, né? O médium tem que se colocar na posição de doação, né? E quando a pessoa começa a saracotear e sacode e faz isso, sabe? É algo que precisa ser conversado com o médium, passista. Porque Emmanuel mesmo fala, o passe ele tem que obedecer a maior simplicidade possível no seu processo, assim, no seu aspecto exterior, sabe? Mas às vezes o médium quer dar aquele ar místico, sabe? Levanta as mãos e... Tem problema, pessoal? Não tem problema, sim, se for para ser corrigido. Porque o que conta mesmo é a boa intenção, é a intenção de querer ajudar, de querer auxiliar. Mas aí quando vem um companheiro, vamos falar sobre o passe, vamos estudar, vamos ver o processo aqui certinho, para a gente ser um instrumento melhor para a espiritualidade. Aí vem o melindre, a pessoa não aceita que se fale. Ah, nossa, mas eu dou passe há 10 anos assim... Ué, 10 anos dando passe assim, de uma forma que não é o ideal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, pessoal? Porque a gente está trabalhando melindre, nessas coisas que precisam ser conversadas, precisam ser ajustadas, né? Mas é claro que no passe o que conta ainda é a disposição íntima do passista de auxiliar, de ajudar, né? Esse é o amor que ele tem. Mas o amor que o passista tem, que o médium tem, qualquer médium, tem que ser o amor que eu busque fazer estudar também. Conhecer o processo. A gente tem lá o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. São obras para a gente estudar por muitas encarnações mesmo. Né? Uma vez, foi lá na década de 90, assim, eu conversei com o senhor José de Paula, lá da Cidade Franca. Então, ele foi amigo do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, mas depois ele foi para Franca, mas ele continuou um trabalho, era um espírito assim da primeira hora mesmo. Na época ele tinha 96 anos. Aí eu, né, por orientação do Dom Genildo, sugestão do Dom Genildo, eu liguei lá para me aconselhar com ele. Algumas coisas estavam acontecendo, os processos obsessivos, umas coisas assim, né? Aí eu liguei para ele lá, né, naquele tempo não tinha celular, na década de 90 não existia celular. Liguei no fixo, né?
Eram 7 horas da noite, liguei na casa dele, 96 anos, ele estava lá indo começar uma reunião de estudo do Livro dos Espíritos. 96 anos. Né? Assim, o que nós conversamos lá é relevante, mas o exemplo dele, ele dá, aos 96 anos, ele sabe que tem muito a aprender ainda. Ele sabe que não pode parar. Ele não deixou o orgulho, a vaidade dele o paralisar, ou achar que ele está numa posição que não precisa aprender mais nada, eu não preciso escutar mais ninguém, né? O que eu falar está falado. Não é assim as coisas. Pensa bem, esse médium com essa trajetória de mais de 70 anos de trabalho, inclusive junto do Chico Xavier, né? Ele podia usar isso como, né, uma carteirada, né? Falar, não, olha, eu falo, olha a minha experiência de espírita. Não, pelo contrário, é o exemplo da humildade, é o exemplo do estudo constante, é aquilo da gente buscar escutar os companheiros, muitas vezes os mais novos, né? Às vezes a pessoa é de mais idade, um pouco, né? Tá, mais idade, estou falando de mim, né? Pessoa 50 anos, 55 em diante, assim, e tem um mais novo que vem com, às vezes vem falar algo, vem fazer uma crítica que é construtiva, e só porque é mais jovem eu já quero. Não, imagina, o que esse aí sabe da vida? O que né, vem dar lição em mim? Porque orgulho, vaidade, que leva ao melindre. Porque aquele jovem, como assim é jovem? Qual que é a idade desse espírito? Ele pode ser jovem no corpo, ele pode ter 20 anos, ter 25 anos, e a idade desse espírito? É um espírito multimilenar, que pode ter vivido experiências muito mais profundas, ter se esforçado muito mais na caminhada evolutiva. Então a gente tem que estar aberto a ouvir, sim, até os mais jovens, não colocar a nossa posição como algo, né, de cima para baixo, não, os mais velhos ensinam aos mais novos. A gente, pela experiência de vida, a gente sempre tem algo a passar. A gente sempre tem a aprender. Eu falo isso, a gente sempre conversa com o pessoal do abrigo lá, são jovenzinhos que estão começando a vida e a gente tem lições maravilhosas lá. Às vezes a forma que uma pergunta é feita, um relato, sabe? E a gente está sempre aprendendo com eles lá. Imagina se a gente se fechar e for lá né, com um jeito assim de professor que vai ensinar. Não é isso. A gente vai para a troca, para a troca afetiva, a troca de experiência, onde a gente sai engrandecido. Né? Mas é preciso deixar o melindre de lado. É preciso querer realmente que o bem maior prevaleça sobre o eu. Esse é todo o problema. É quando eu quero que prevaleça o eu. Né? Então, nosso tempo acabou, mas eu queria só ler rapidamente aqui uma mensagem aqui do André Luiz, que ele trata do melindre também. Né? É rapidinho, eu vou ler aqui, olha. Né? Está no livro Sinal Verde, ele falando sobre o melindre. Ele diz assim, ó, não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Suscetibilidades, você fica sensível demais ao que chega. É engraçado que ele fala, ó, não permita. Porque eu me permito ser magoado. Eu me permito ficar melindrado. É eu que estou no controle disso. Né? Se eu estou sentindo algo que está ruim, que, né, aconteceu aquilo, né, me chamaram a atenção de alguma maneira, ou eu entendi assim, fizeram uma correção, não acataram uma ideia minha. O André Luiz está falando, não permita que a suscetibilidade te conturbe, né, que escureça, que crie uma névoa no seu coração. Não permita. Porque é só a gente mesmo que permite isso. Quando a gente se sente magoado, quando a gente está naquele dia cinza, todo mundo sabe que é um dia cinza, porque a gente tem dias ruins, a gente tem dias que pesa, né? Mas foi eu que permiti. Eu não vou pôr a culpa em ninguém. Pode ter acontecido algo, mas eu não vou pôr a culpa em ninguém. Foi eu que permiti aquilo. Por quê? Porque eu estou atendendo o meu egoísmo. Eu estou atendendo a minha vaidade. A minha vaidade pede esse desaforamento, assim. Pede, não, você não pode dar o braço a torcer. Aí você fica triste, você fica de mau humor, você carrega aquela mágoa, você estraga seu dia, às vezes a semana, e daqui a pouco você mesmo vai ter que vencer aquilo. Algo que você podia tentar já começar a trabalhar isso imediatamente, né? Chegou o problema, chegou aquele sentimento estranho ali, chegou aquele atrito que a gente entende como um atrito, vamos começar a trabalhar ali, naquele momento. Como que a gente trabalha isso? O Evangelho. O Evangelho. A gente fala tanto de Evangelho, a gente escuta tanto Evangelho, é para a gente aplicar na nossa vida. É para aplicar nesses momentos que eu entendo que são importantes.
Quando uma mágoa, quando o melindre nasce no nosso coração, é um momento muito importante. Eu tenho que usar os recursos do evangelho, da espiritualidade, para combater aquilo, para trabalhar. O que Emmanuel falou ali na mensagem inicial. Aproveita o momento que for para crescimento. André Luiz continua aqui, ó, dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. E às vezes a gente quer mudar o outro. A gente quer que todo mundo pense como a gente. E quem é que garante que é o nosso pensamento que está certo? Ou ainda que esteja certo, e a gente tem que respeitar a posição que o outro está. Você pode ser uma situação que você está tentando ajudar alguém, auxiliar, aconselhar, né? Na tarefa educativa tem muito isso, seja na escola, ou seja no lar, né? Você aconselha, você usa disciplina, né? Mas quem vai fazer o aproveitamento é o outro. Não, tem que respeitar assim, o patamar evolutivo que cada um está. Emmanuel fala isso, ó, ninguém trai o patamar evolutivo que se encontra. Não adianta eu esperar do outro algo que ele não vai conseguir dar. E se a gente analisar direito, o que eu estou exigindo do outro, talvez nem eu mesmo desse também. Eu estou exigindo algo do outro que nem eu consigo ainda, porque não é conquista minha ainda. André Luiz continua aqui, ó, cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Tem uma dinâmica, até esses dias ele comentou, né? Tem uma dinâmica assim que pega duas pessoas, coloca o número 6, assim, bem grande, assim, põe no chão, virado 6 para essa pessoa. A pessoa que está do outro lado lá, ela vai ver o 6? Ela vai ver um 9. Quem que está com a razão? Quem está vendo o 6 ou quem está vendo o 9? É o que o Emmanuel está falando aqui, ó, cada pessoa vê os problemas da vida em um ângulo diferente. É um ângulo diferente, não dá para a gente querer homogeneizar isso e querer que o outro veja como eu estou vendo. Ele está do outro lado. Ele está dentro das experiências, das percepções, da trajetória dele, ele está vendo daquele ponto aquele problema. Então a gente tem que tentar ajudar, tem que, ainda mais se for chamado a auxiliar, mas tem que respeitar isso também. Né? Não é querer torcer o outro, querer, querer falar, não, você vai ser assim agora. Isso dá muita confusão dentro do lar, né? Dentro do seio familiar. Porque a título assim, de um amor, a gente entende a intenção boa, né? A gente entende a intenção de cunho elevado, mas equivocada, de querer torcer o outro. Não é assim que a vida funciona. Né? Muitas vezes uma opinião diversa pode ser de grande auxílio na sua experiência ou negócio. E a gente se fecha para aquela opinião diferente. Aquele exemplo que nós demos na reunião, né? Eu levo uma ideia para a reunião e aquela ideia é para ser aprimorada. Imagina se eu falar, não, minha ideia é essa, ninguém vai mexer em nada. Né? Essa coisa do ponto de vista, o outro pode ter um ponto de vista que é para aprimorar aquela ideia. Mas a gente tem que estar suscetível a deixar que aquela ideia deixe de ser nossa, deixe de ser minha, para ser nossa. É do grupo. É o grupo que está moldando, é o grupo que está conformando ela ali para funcionar, e vai funcionar quando tivesse, né, o discernimento ali do conjunto funcionando. Para a gente encerrar aqui, né? Melindres arrasam as melhores plantações de amizades. O exemplo que eu dei da família, né? Pessoas que, parentes que anos sem se falar e nem sabem o porquê, porque ficam melindrados com a coisa. Acontece com a amizade também, amigos que se afastam por bobagens, por besteiras, porque eu espero do outro uma perfeição que eu não tenho. Eu não sou perfeito, como é que eu vou esperar a perfeição do outro? Então um amigo nosso vai ver se o outro vai falhar com a gente, vai nos causar algo. Tá errado? Não, é do processo educativo da vida. Né? A gente se ressente, mas precisa trabalhar, lidar com isso para que não seja arrasada aquela amizade. Né? Quem reclama agrava as dificuldades. Né? Vamos encerrar aqui, né? Mas olha, quem reclama agrava as dificuldades. A situação já está difícil, a gente reclama, a gente está fazendo o quê? A gente está agravando aquilo. A reclamação não ajuda em nada, só agrava. E pior que a reclamação vira um vício, né? Vira um vício mesmo. Qualquer coisa a pessoa está reclamando e agravando as próprias dificuldades, né? Então, para a gente finalizar aqui, a gente fica só com a mensagem de Jesus. Está lá em Mateus, em Marcos, quando ele fala aqui, assim, ó, se alguém quiser alcançar a luz comigo, negue a si mesmo. Negue, nesse sentido de abre mão desse egoísmo. Toma a tua cruz. É aquele momento que aconteceu algo, que em vez de eu ficar melindrado, eu tomo a minha cruz
né? A cruz dos próprios deveres a cada dia e siga meus passos. Esse é o conselho de Jesus. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Toma a própria cruz, representada por essas dificuldades nossas, né? E segue os passos dele, o Mestre amado. Muito obrigado, muita paz, muita luz para todos nós aí, para a gente não sair se melindrando aí, pessoal.